Olá, amigos! Estamos de volta para mais um Café Espiritual, nosso devocional semanal da Palavra de Deus. Eu convido você a tomar esse café comigo e compartilhar com aquelas pessoas que você ama, que você deseja levar a Palavra de Deus até elas. Uma breve meditação. Antes, eu quero pedir a você que compartilhe o nosso canal, que você dê o seu like, o seu joinha, que você deixe os seus comentários. Muito importante você deixar os seus comentários. Vamos à palavra de Deus que está em Salmos 112. Vamos ler todo este salmo. Diz assim a palavra: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Glória a Deus por esta palavra. Queridos, a palavra de hoje nos orienta a experimentar a bem-aventurança. Nos convida a experimentar. E o que seria esta bem-aventurança, senão uma felicidade real? A felicidade real daqueles que vivem a vida em temor a Deus. Quando falamos em temor, não estamos intrinsecamente deixando a palavra temor em evidência, mas sinaliza-se aqui aquele que guarda os mandamentos de Deus, aquele que busca conhecer as ordens de Deus para a sua vida. Esse seria o contexto geral da palavra temor. Do mesmo modo, esse modo importante para nós entendermos, o temor é sinalizado pelo salmista, nos levando a pensar, então, não num terror covarde, pelo contrário, num amor reverente. Aquele que ama o Senhor buscará conhecer o seu Senhor, buscará conhecer os mandamentos do seu Senhor. O que o seu Senhor tem para ele? Pense num servo, num escravo, num trabalhador que ama o seu Senhor e deseja obedecê-lo de toda forma. Deseja fazer coisas para agradar o seu coração. Lógico, ele vai precisar então buscar entender o que agrada a este Senhor, para só depois cumprir e agradá-lo verdadeiramente. Então, esse temor está voltado, e aí precisa ser visto, como o princípio de uma sabedoria. Isso para os que amam a sabedoria, porque nós sabemos que há muitos que são sábios, mas não colocam em prática a sua sabedoria, ou não querem colocar em prática. Permitem agir, pensar, através dos sentimentos do coração. Se esquecem da razão. Em consequência desse temor que devemos ter, logicamente, que na verdade vai ser visto como um reconhecimento, uma gratidão, tudo que Deus é, não pelo que Ele faz. O que vai redundar esse temor? Promessas agradáveis em forma de recompensa. Deus é aquele que promete e cumpre. Por isso a sua palavra está definida como imutável, porque Deus cumprirá todas as promessas que Ele prometeu. E dessas promessas, o salmista então vai dizer: riqueza e prosperidade. Como amamos essas duas palavras. Riqueza e prosperidade. Não se trata de acúmulo de bens, não estamos falando disso. Muitos desejam acúmulo de bens, mas
O salmista fala de um suprimento da parte de Deus que não nos deixa faltar o necessário, assim como uma medida justa, recalcada, sacudida e transbordante. Pense num saco de trigo no momento em que a fome é intensa. Quão útil será esse saco de trigo? Deus dá uma boa medida recalcada, é quando nós apertamos para baixo o trigo para caber mais trigo no saco. Medida recalcada, sacudida, talvez sacudindo o saco caiba um pouco mais de trigo. E, por fim, transbordante. Pense, uma medida transbordante. Esta medida transbordante vai significar que Deus não dá só o suficiente, mas aquilo que verdadeiramente vai abastecer a sua vida, a vida dos seus familiares e vai servir também para ajudar aqueles que necessitam. Então, daí está o sentido de uma riqueza e prosperidade vindos de Deus. Além disso, a justiça, uma justiça divina, uma justiça que nós ansiamos quando principalmente olhamos para a justiça humana, e a justiça divina é o que nos faz lutar para viver debaixo desse temor inigualável. Pensemos em ter as nossas causas observadas, defendidas ou mesmo analisadas as acusações por aquele que é mais que justo, aquele que é a própria justiça, como nos diz o verso 4. Aos justos, aqueles que estão debaixo dessa justiça e praticam essa justiça, aos justos, nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Essa é a promessa da qual não devemos nos esquecer jamais. Nesse mesmo enredo, o salmista nos orienta a viver uma vida pautada no amor ao próximo descompromissadamente. Verso 5. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Lindo isso, mas mais do que lindo, útil. Isso significa dizer que estaremos devidamente seguros quando vivermos debaixo desse temor, que nos conduzirá em passos firmes, independentemente das circunstâncias, pois nos trará a paz necessária que jamais nos desesperamos. A paz necessária que nos dá uma firmeza de fé suficiente para que não haja desespero. Ouça o que diz o verso 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Sabemos que as más notícias chegam, muitas vezes nos abalam, mas isso não pode ser um abalo demasiado. Isso não pode abalar a estrutura da nossa fé e confiança em Deus. Aquele que teme ao Senhor tem esta firmeza de fé. Por isso, devemos buscar viver uma vida pautada e guiada pela palavra de Deus. Somente quando amamos a palavra de Deus é que conseguimos ouvir os seus conselhos e nos guiar pelo caminho da felicidade. Conselhos que nos guiam numa caminhada firme. Medite nisso e tenha uma semana de paz. Uma semana abençoada por Deus debaixo desse temor. Desejo a você que o Senhor lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.